Olá! Bem-vindos ao canal do NAMAST UFC, Núcleo de Assistência Multidisciplinar e Apoio à Síndrome de Turner. Sou Eveline Fontinelli, endocrinologista, coordenadora do NAMAST, criado em 2013 para integrar o atendimento às pacientes com síndrome de Turner assistidas no ambulatório de endocrinologia do Hospital Universitário Walter Cantídio. Se esse conteúdo te interessar, curta, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar as novidades. Como suspeitar e diagnosticar a síndrome de Turner? No vídeo de hoje, convidamos o Dr. Carlos Henrique Grangeiro para explicar o que é a síndrome de Turner, quando suspeitar e como diagnosticar. Dr. Carlos Grangeiro é médico com título de especialista em genética médica e genômica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica e doutor em genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Atualmente, Dr. Carlos é médico geneticista do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, com experiência na área de genética clínica e doenças raras, com ênfase nas sub-áreas de aconselhamento genético, doenças metabólicas hereditárias, doenças do depósito lisossômico, anomalias congênitas, deficiência intelectual, diferenças no desenvolvimento sexual, diagnóstico pré-natal, aspectos genéticos da infertilidade, oncogenética e biologia molecular. Vamos ao vídeo. Olá a todos, meu nome é Carlos Henrique Paiva Grangeiro, eu sou médico geneticista e eu queria agradecer o convite. A doutora Eveline Gadelha pediu para a gente conversar um pouquinho sobre o diagnóstico da síndrome de Turner. Esse tema é extremamente importante porque para haver a suspeita de síndrome de Turner, a primeira coisa é que o profissional de saúde tenda a reconhecer quais são algumas características que levam à suspeita da síndrome de Turner. E aí é importante reforçar que essa suspeita pode começar desde o período pré-natal, quando a gestante está grávida de uma bebê com síndrome de Turner, e se estende até o período pós-natal, inclusive diagnósticos tardios na idade adulta. Então, como é que seria essa suspeita diagnóstica ainda quando a mulher está grávida de uma bebê Turner? Primeiro, o ultrassom do primeiro trimestre, que é o morfológico do primeiro trimestre, ele pode identificar aquele aumento da translucência nucal. A translucência nucal é um marcador que muita gente conhece associado, por exemplo, à síndrome de Down, mas na verdade ela está associada a algumas alterações cromossômicas, e dentre elas a própria síndrome de Turner. Além da translucência nucal, ainda no período intraútero, podem ser observados também o chamado higroma cístico, que é uma malformação cística na região da nuca do bebê, é uma dilatação na forma de um cisto, porque é uma alteração de vaso linfático, que talvez seja a característica mais marcante da síndrome de Turner. E além disso, pode ter uma suspeita de que essa bebê com síndrome de Turner tem alguma cardiopatia. Então, esses achados intraúteros já levam à suspeita e já podem levar, por exemplo, à indicação de testagem ainda dentro da barriga da mãe. Quando a bebê com Turner nasce, uma das características clínicas que chama a atenção no período neonatal é a presença de inchaço, que é o edema, no dorso das mãos e no dorso dos pés, associado também com uma sobra de pele no pescoço, que é como se fosse aquele resquício daquele higroma cístico, daquela malformação vascular nessa região. Depois disso, o diagnóstico da síndrome de Turner ele pode ser suspeitado na infância, principalmente quando há uma queda da velocidade de crescimento da menina. A gente tem uma certa velocidade normal de crescimento, e quando você está acompanhando o crescimento de uma menina e você observa que houve uma estagnação, uma parada de crescimento, esse também pode ser um indicador da gente investigar a síndrome de Turner. Ainda na infância, um pouco mais tarde, aí uma característica que vai chamar mais atenção é a baixa estatura, porque as meninas com Turner tendem a manifestar como uma das principais características justamente ficar com a estatura abaixo do esperado para a população. Depois, quando a gente já pensa lá por volta ou ao redor da puberdade, né, quando essa menina vai se tornar uma mocinha, podem
ter redução dos chamados caracteres, aquelas manifestações clínicas da puberdade na mulher, que seriam mamas pouco desenvolvidas e inclusive a ausência da menstruação, que a gente chama de amenorreia. E aí na idade adulta, às vezes esse diagnóstico mais tardio, essa suspeita, né, de síndrome de Turner mais tardia, ela pode acontecer por uma mulher também com redução dessas características, por exemplo, da mama e a falta da menstruação, mas inclusive também por infertilidade. Essa mulher não consegue engravidar ou às vezes tem até, em raros casos, aborto de repetição. Então, quando a gente tem essa suspeita clínica da síndrome de Turner, aí sim está indicado realizar um exame, que é chamado de cariótipo, que ele ajuda a gente a confirmar esse diagnóstico. O exame do cariótipo ele é realizado quase sempre, né, no sangue, é tirada uma pequena amostra de sangue, essa amostra vai para o laboratório e é feita análise da contagem dos cromossomos e da estrutura dos cromossomos. Lembrar que a metade, cerca de 50% das pessoas, das mulheres que têm síndrome de Turner, esse cariótipo pode apresentar uma coisa chamada de mosaicismo, que é a presença de 2 ou 3 ou mais linhagens celulares. Então é importante chamar a atenção de vocês que na suspeita da síndrome de Turner, quando for solicitado esse exame chamado de cariótipo, é importante que o médico coloque com exclusão de mosaicismo, porque é uma frequência elevada da presença dessas outras linhagens celulares. E aí a gente pergunta, será que é importante observar essas outras linhagens? Sim, porque isso vai orientar, por exemplo, quem cuida das pessoas com síndrome de Turner, quais são os cuidados específicos frente aos achados do cariótipo. Então, o cariótipo dá uma boa visão de como deve ser o cuidado integral das mulheres com síndrome de Turner. Às vezes, o exame do cariótipo ele não é 100% elucidativo, ou ele pode sugerir, mas não confirmar o diagnóstico da síndrome de Turner. E aí sim podem ser realizados outros exames complementares, ainda genéticos, que podem ajudar nessa definição, como por exemplo um exame chamado de Array-CGH. Porém, esse exame é utilizado pouquíssimas vezes, em raros casos. A maioria dos casos das pacientes com síndrome de Turner, o diagnóstico sai pelo próprio exame do cariótipo. Então, a principal mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que para eu solicitar, ou eu considerar o diagnóstico da síndrome de Turner, eu tenho que suspeitar. E aí eu tenho que conhecer quais são essas principais características clínicas e, na presença de qualquer uma delas, já seria importante investigar para deixar confirmado ou excluído o diagnóstico da síndrome de Turner. E a segunda mensagem é, sempre que possível, realizar o cariótipo com a chamada exclusão de mosaicismo. O cariótipo normal, ele geralmente analisa 20 células, e a exclusão de mosaicismo analisa no mínimo 30 a 50 células. Então isso a gente consegue determinar se existem ou não essas outras linhagens. Deixo o meu forte abraço aqui para vocês e agradecer mais uma vez a iniciativa da doutora Eveline Gadelha, que é uma mulher forte, uma mulher inteiramente interessada, que dedica muito tempo o seu cuidado sobre as crianças, as meninas e as mulheres com síndrome de Turner.